Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso e o tema hoje é norma penal em branco. Acredito que serão 2 aulas e teremos depois leis temporárias e leis excepcionais. Como eu venho falando ao longo desse curso, o grande lance está em vocês que estão aqui presentes e vocês que estão assistindo esse vídeo, é vocês pegarem a essência do assunto. E sempre lembrando, vocês têm que aprenderem bem a teoria do delito. E, começando o assunto de hoje, a apostila vai estar no site, que vocês vão acessar. Bruno vai colocar aqui mais uma vez qual é o site e vocês poderão copiar a apostila gratuitamente, que vai estar em PDF. E a norma penal em branco, primeiro, esse nome, norma penal em branco. Muitas vezes eu pergunto a pessoas que vêm estudando direito penal, já fiz essa pergunta aqui na sala, sobre o que é norma penal em branco. E muitas pessoas sabem o que é norma penal em branco, mas são tantos assuntos dentro do direito penal que as pessoas esquecem esses conceitos. E a gente vai fazer uma analogia em relação à norma penal em branco, que eu acredito que vocês nunca mais irão esquecer. Falou em norma penal em branco, você vai lembrar do que eu vou dizer agora. Fatalmente, vocês irão acertar. Sabendo o que é norma penal em branco, vai ficar fácil de acertar a questão na prova. Pois bem, as pessoas sempre me perguntam: Hinaldo, eu posso ter uma arma em casa? Hinaldo, eu posso ter um porte de arma e conduzir essa arma junto ao meu corpo, portar essa arma, posso ter essa arma no carro? Outras pessoas perguntam: determinada substância, ela é proibida ou não? A gente agora está falando da Lei 11.343, que é a Lei de Tóxicos. E o maior exemplo, do meu ponto de vista, é o Estatuto do Desarmamento e a Lei de Drogas, para lembrarmos, para termos essa referência do que seja norma penal em branco. Primeiro passo. Esse nome norma penal em branco, ele traz algumas confusões na cabeça da gente. Norma penal em branco, eu definiria como tipo penal que precisa de um complemento. Melhor, traduzindo, artigo de uma lei penal que precisa de um complemento. Acredito que se fosse colocado dessa maneira, ficaria bem mais fácil. Se eu pergunto o que é lei penal em branco, as pessoas esquecem. Mas se eu dissesse o que é um artigo de uma lei penal que precisa de um complemento, eu já estaria dando a própria definição. Concordam com isso? Então, norma penal em branco, a gente vai lembrar do Estatuto do Desarmamento, nós vamos lembrar da Lei de Drogas e vamos ter isso em mente. Vamos traduzir: artigo de uma lei penal em branco. Essa lei penal seria o quê? O Código Penal. E nós temos leis especiais penais. Lei especial penal, ela não é o Código Penal, é uma lei distinta, uma lei esparsa, e ela trata de quê? Uma pena. Ela traz consigo uma pena.
certo? Então, o Bruno vai colocar aqui, meu editor de caracteres, né, Bruno? Ele vai colocar aqui norma penal em branco, leia-se, artigo de uma lei penal que precisa de um complemento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Boa noite. Essa lei chegou atrasada, mas tudo bem. O importante é que veio, certo? Então, a aluna entrou, chega atrasado, acontece isso, a gente perde o foco, mas está perdoada. Então, você diz assim, eu quero comprar uma arma. E quando você vai para a lei, o Estatuto do Desarmamento, você vai perceber lá no Estatuto do Desarmamento que fala em arma de uso permitido e de uso não permitido, de uso privativo. Armas de uso privativo e não privativo. Então, uma metralhadora seria uma arma de uso permitido, de uso restrito ou de uso não restrito. A lei fala o quê? Armas de uso não restrito e de uso restrito. Mas onde é que a gente vai buscar isso? Essa definição. A lei, o Estatuto do Desarmamento, diz que o cidadão poderá usar, portar, ter em casa uma arma de uso não restrito, de uso permitido. E você diz, isso está dentro da lei, está dentro do Estatuto do Desarmamento, eu tenho essa definição dessas armas? Não, você não tem. Então, ele fala também de artefatos. E até um amigo meu, policial, ele fez a seguinte pergunta. Uma mira laser, ela pode ser acoplada a uma pistola .40 e seria permitido a um policial usar a mira laser? Sim, mas a mira laser é de uso, um artefato de uso restrito. Um particular, uma pessoa do povo, um cidadão comum, ele poderia acoplar em uma pistola .40 uma mira laser? Não. Primeiro, a pistola .40 é de uso restrito das polícias e das Forças Armadas, entre outros, né? Serviço de Inteligência, BIM. E ele nem poderia portar a pistola .40, nem poderia acoplar essa mira laser. Então, percebam, a lei, o Estatuto do Desarmamento, ele não diz quais são as armas que o cidadão pode usar. Quais são as armas que os policiais podem usar, que também não são todas, dependendo, logicamente, da instituição. Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e as guardas municipais. Existe um disciplinamento para cada instituição, as armas que essas instituições, por exemplo, policial civil hoje pode usar uma pistola 9mm? Não. Policial federal pode usar uma pistola 9mm? Pode. Então, a lei, se ela viesse com todas essas definições, seria um livro gigantesco. Então, ela se vale de outras leis ou ela se vale de atos infralegais, certo? Então, que estão abaixo da lei. Você tem um decreto, você tem um regulamento, você tem uma portaria que está abaixo da lei. Ok? Então, vou dar outro exemplo a respeito de norma penal em branco. Imaginem os senhores que eu tenha um cheque. Pegue essa folha de cheque, de um talão de cheques, e assine em branco. E entregue
aqui, vou dar um exemplo que eu dou sempre, vou entregue a Bruno. Bruno, e digo a ele, Bruno, você coloca o que você quiser nesse talão, o valor que você quiser. E Bruno preenche o restante, o valor, coloca a data e ele pode pagar uma conta, se dirigir ao caixa e receber esse valor. Eu assino um documento em branco e digo para Bruno, Bruno, coloque o que você quiser nesse documento. E Bruno vai e preenche. Então, a norma penal em branco, leia-se o artigo de uma lei penal que precisa de um complemento, ela abre esse precedente, ela deixa esse vazio, essa lacuna, para que outra lei a complemente ou outro ato, ok? Raciocinando em relação a armas. Existe um decreto onde diz quais são essas armas de uso permitido ou de uso restrito. Existe um regulamento. Partindo para a lei de tóxicos, nós temos o quê? A Anvisa que vai fazer esse disciplinamento. E muitas pessoas dizem o seguinte, vem essa dúvida, uma lei penal, ela pode, na verdade, ser feita por outro órgão que não o Congresso Nacional? Não. A lei penal existe uma característica da estrita legalidade. Por quê? A legalidade, sinônimo de lei. Lei precisa de um órgão competente para se fazer uma lei. Quais sejam? Assembleias legislativas, Congresso Nacional, câmaras municipais, e esses órgãos têm a competência, mas a Prefeitura da cidade do Recife tem a competência para fazer uma lei penal? Pergunto a vocês aqui, vocês acham? A Prefeitura da cidade do Recife tem competência? Não. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela tem competência para criar uma lei onde defina crimes e atribua uma pena? Não. Então, só o Congresso Nacional e nem medida provisória, ok? E as pessoas dizem, ora, o Congresso Nacional fez uma lei penal especial como a lei de drogas, a lei de tóxicos. E pergunta-se, a Anvisa tem essa competência de pegar esse artigo de lei e colocar quais são as drogas? Será que ela não estaria extrapolando esse poder? Será que seria inconstitucional? Não, porque imaginem os senhores, a cada dia aparece no mercado, a cada dia um exagero, mas vamos dizer que a cada ano, a cada semestre, apareça uma droga nova. Drogas sintéticas, laboratórios de fundo de quintal, principalmente vindo dos Estados Unidos. Então, a polícia americana descobre que tem uma droga nova no mercado. A polícia americana comunica aos outros países, comunica à Polícia Federal brasileira, comunica ao Ministério da Justiça. E a Anvisa, ela vai fazer um estudo em relação a essa droga nova e, percebendo que realmente é uma droga, um entorpecente, o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar nessa relação que ela tem, dizendo que essa droga é proibida. Então, isso, o trâmite é bem mais fácil, bem mais rápido, que, imaginem só, levar isso para o Congresso Nacional e teria uma lista
na Lei 11.343 e sairia dizendo as drogas e depois coloca uma, tira, muda de nome. Isso seria uma eternidade para fazer isso. Então, isso é bem mais prático. Surgiu uma droga nova, coloca-se lá. A Anvisa vai e diz: essa droga é proibida, ok? Então, esse nome, norma penal em branco, esse nome foi dado por um alemão. Os senhores já sabem, já falei várias vezes, que o direito penal moderno, inclusive a reforma do Código Penal brasileiro, a reforma de 84, ela teve uma forte influência dos pensadores alemães, certo? Então, agora Bruno vai editar, vai colocar a foto aqui do alemão, certo? Bruno vai colocar o nome dele bonitinho, que é Courbadin. Ele criou esse nome, norma penal em branco, ok? Novamente, repisando, para que vocês vão relembrando disso. Quer dizer o quê? Um artigo de uma lei penal que precisa de um complemento, ok? Existem leis chamadas leis penais incompletas. Para que a gente entenda o que seja uma lei penal incompleta, que alguns autores, eles colocam essas normas penais em branco como uma espécie de lei penal incompleta, eu até concordo, certo? Precisa de alguma maneira de um complemento. Ele diz que existe o gênero e lei penal em branco seria uma espécie da lei penal incompleta, que seria o gênero. A espécie, norma penal em branco. Pois bem, toda lei, isso eu já falei em outra oportunidade aqui, toda lei penal, leia-se, artigo de uma lei penal comum, um exemplo, lei penal comum, Código Penal. Ele diz o seguinte, que a lei, ela tem um preceito primário e um preceito secundário. E o que é um preceito primário? O preceito primário é o próprio enunciado da lei. Um exemplo típico e simples, matar alguém. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário é a pena de 6 a 20 anos, ok? Homicídio simples, qualificado de 12 a 30. Então, novamente, o que é o preceito primário? É o enunciado da lei. Subtrair coisa alheia móvel. Furto é o enunciado. Pena de 1 a 4 anos. Preceito secundário. E existem leis que, na verdade, o Código Penal, vamos dar como exemplo o Código Penal, que em alguns artigos, o artigo não diz qual é a pena que a pessoa que teve sua conduta, que se amoldou no que diz a lei, qual a pena imposta em abstrato para essa pessoa. Traduzindo, a lei, no caso, o artigo da lei, diz matar alguém. A lei não diz, o artigo não diz, é proibido matar alguém. Não. Então, a Bíblia diz que não matarás. Novamente, isso eu já falei 1, 2, 3, 10, 20 vezes aqui. Lei e norma são coisas distintas. Porém, usamos no dia a dia essas palavras como sinônimo. Vários autores colocam pelo costume, mas sabem que lei é uma coisa, norma é outra.
norma é o que se depreende da lei. O artigo penal não diz não matarás, ele diz matar alguém. E eu pego uma arma e atiro em um dos senhores aqui. Eu matei. Minha conduta, que é positiva, no caso, o fazer, eu atirei em alguém e matei alguém. Essa minha conduta, ela se amoldou perfeitamente no que está descrito na lei. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel. Eu puxo a arma aqui, saco da minha arma e atiro em alguém. Essa conduta, matar, atirar em alguém, tirar a vida, se amolda a subtrair coisa alheia móvel? Pergunto. Não, a resposta é negativa. Mas você sai procurando no Código Penal e você vai achar no artigo 121 matar alguém. E eu matei alguém. Então, há essa subsunção que é algo menor se encaixando em algo maior. Então, o preceito primário, matar alguém. Mas o cidadão, ele precisa saber qual a pena imposta pela lei, onde ele, praticando uma conduta, o fazer ou o não fazer um crime omissivo, ele tem que saber, tem que ser clara a pena que ele poderá pegar, a pena a qual ele será condenado. Essa pena tem que vir expressa, é o preceito secundário. E você diz assim, ora, você falou que o preceito primário, ele define, o preceito secundário, ele diz qual a pena, o preceito secundário obrigatoriamente tem que vir, e como é que você falou que existem artigos onde não tem esse preceito secundário? Mas, na verdade, ele remete você a outro artigo. Chama-se até Lei Penal às Avessas, tem vários nomes para isso. Mas o que ele diz? Olha, vá a tal artigo que lá está a pena. Como exemplo, nós temos o artigo quanto à lei penal incompleta, a gente pode ir para a lei de genocídio, certo? Que a lei de genocídio, ela vai dizer o quê? Ela vai te remeter a um artigo do Código Penal, quando você fala em matar alguém de um grupo étnico. Então você vai para onde? Ele remete já você diretamente para o artigo 121, que fala do matar alguém e vai falar também da pena. Quando você fala crimes ambientais, eu acredito que o artigo 70 e 71, ele não fala na pena e mais adiante ele diz que esses dois artigos, a pena, você se dirige a outro artigo. Então, o artigo não está expresso dizendo matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ele não vem expresso, porém ele remete você a outra lei que vai te dizer que a pena é X. Nesse caso, falando-se em pena, poderia uma portaria da Anvisa dizer qual a pena? Não. Nesse caso, só outra lei. Um exemplo, genocídio, a lei de genocídio, você vai para outra lei para saber que esse matar alguém desse grupo étnico, você vai incidir na pena do artigo 121. Ok? Então, lei completando lei. Nesse caso, porque a gente está falando agora de pena, diferente dessa norma penal em branco, onde ela fala de drogas e quais são essas drogas, certo? Então, existe uma diferença muito grande. Nós temos também o que se chama de complemento normativo ou valorativo. Valorativo.
Quem é que dá esse complemento à lei, a algumas leis? O juiz. O juiz, ele, ao julgar o processo, ele vai atribuir valores a algumas condutas, ok? O artigo 59, ele vai olhar, por exemplo, no artigo 59, culpabilidade, antecedentes, conduta do agente, e isso é uma coisa muito valorativa, ele é quem vai atribuir um valor àquela conduta, certo? Quanto ao normativo, você vai encontrar esse complemento normativo em outra lei. Normativo já está dizendo, em outra lei. Um exemplo, artigo 304. O artigo 304 tem uma característica bem interessante, porque ela é norma penal em branco e ela é incompleta. Eu vou pegar aqui o artigo 304 e vou ler para os senhores. Isso é interessante. O artigo 304, ele diz o seguinte: uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Pena: a cominada à falsificação ou alteração. Repetindo, artigo 304, ele diz: uso de documento falso. A pessoa está usando o documento que previamente já foi feito. Ele está apenas usando. Aí diz: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302. A pena cominada é a da falsificação ou da alteração. Aí eu coloquei na apostila: quais são esses papéis falsos ou alterados? Buscamos a resposta no artigo 297, certo? Como a própria lei faz referência. Aí vou ler para os senhores o artigo 297. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, por exemplo, o sujeito ele falsificou um testamento particular. E esse testamento particular, o que foi que a lei diz? Para os efeitos penais, equipara-se ao documento público. Então, esse testamento que era particular, um documento particular, a lei atribuiu a esse documento um valor, o valor de documento público. Ele colocou o documento particular na categoria de documento público, certo? Então, você, nessa lei, ele diz: fazer uso de qualquer dos papéis ou alterados a que se refere os artigos 297 a 302. Então, você tem do artigo 297 a 302, a pena, se você usar, a pena vai ser cominada à falsificação ou alteração. Então, você vai ter que procurar qual é a pena cominada à falsificação ou alteração. Ele não diz aqui: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 297 a 302. Ele não diz: a pena é de tantos anos. Ele diz o quê? A pena cominada é a da falsificação ou alteração. Entenderam? E eu também coloco aqui na minha apostila: agora que já sabemos quais são esses documentos, iremos descobrir qual será a pena.
A resposta está no artigo 396 do Código Penal. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Ok? Então, vamos partir agora para falar novamente sobre o que seja a norma penal em branco, voltando para ela. Artigo 304, né, porque eu falei da norma penal em branco. E vamos falar agora da retroatividade. Se a lei diz que, de qualquer maneira, aparece uma lei nova que ela beneficia o réu, ela vai afetar esse processo até depois de transitado em julgado. Então, eu cometi um determinado delito. Depois surge uma lei nova e diz: olha, esse delito deixou de ser crime. Se eu estava sendo processado, esse processo não mais vai existir. Por quê? Porque aquela conduta agora não mais é criminosa. Se ela não é criminosa, agora a lei vai retroagir e vai afetar aquele momento. Ela vai voltar no tempo, ela tem esse poder de voltar no tempo e alcançar esses fatos praticados até mesmo antes da existência da mesma. Se eu estou respondendo a um processo e, durante o processo, surge uma lei nova que, de qualquer modo, traga algum benefício para mim, essa lei vai afetar aqueles atos praticados anteriormente. Agora, eu já fui condenado, estou cumprindo uma pena, surgiu uma lei nova que de qualquer maneira traga algum benefício para mim, como por exemplo, a diminuição da pena. Essa pena agora vai ser recalculada e vai ser imposta essa nova pena. Por exemplo, a pena mínima era de 2 anos e agora a pena mínima é de 1 ano. Na época do delito, eu fui julgado e fui condenado à pena mínima de 2 anos. E surgiu essa lei nova que diz: a pena mínima agora é de 1 ano. Se fizermos essa comparação, a pena mínima era de 2, eu fui condenado a 2 na pena mínima, e agora a pena mínima é de 1. Então, essa lei é mais benéfica porque a pena mínima agora caiu para 1 ano. E eu já cumpri 1 ano de pena. O que significa isso? Agora eu vou ser posto em liberdade. Por quê? Porque a pena mínima nova, ela é mais benéfica, é de 1 ano e eu já cumpri 1 ano. Ok? Então, quando numa norma penal em branco, ela tem um complemento dentro de uma lei, e essa lei, aparece uma lei nova que melhora essa situação, ela vai retroagir. Agora, uma lei, um artigo de uma lei penal que é complementado por outro ato, como por exemplo, uma portaria, um regulamento. Então, nós temos aqui 2 situações. Imaginem os senhores. O lança-perfume é uma substância proibida, certo? Certo dia, numa dessas mudanças, dessa portaria da Anvisa, houve um erro e deixaram de fora o lança-perfume, o cloreto de etila, mais precisamente. E o que foi que aconteceu? Os advogados partiram para os tribunais dizendo o seguinte: ora, meu cliente, ele está preso
por tráfico ilícito de entorpecente. Por quê? Ele estava traficando o cloreto de etila, o lança-perfume. Não é a lança-perfume, é o lança-perfume. Como o lança-chamas. Ninguém diz a lança-chamas, né? O lança-chamas, o lança-perfume. E se meu cliente praticou uma conduta que era prevista nessa portaria como uma conduta criminosa e agora surgiu uma nova portaria afastando aquela substância, então o que meu cliente outrora praticou essa conduta de estar traficando essa substância, ele agora, essa conduta que era criminalizada, agora não é mais. Se não é mais criminalizada, esse meu cliente vai ter que ser posto em liberdade. Foi um erro? Foi. E a bomba acabou nas mãos dos ministros do Supremo. E eles decidiram que essas pessoas que até aquele momento tinham sido presas por traficar o lança-perfume, essas pessoas deveriam ser postas em liberdade. O bom dessa história é que foi ainda lança-perfume. Imaginem os senhores se fosse, por exemplo, cocaína. E agora, o que os ministros iriam fazer? Eles não têm culpa nenhuma. Houve um erro lá na Anvisa, certo? Pode ocorrer ainda? Pode. E ocorreu. Então, imaginem, nesse caso, que a Lei 11.343, a Lei dos Tóxicos, ela atribui uma pena ao sujeito que trafica. Mas o que é droga? Quem vai dizer o que é droga é a portaria da Anvisa. E a portaria da Anvisa diz, olha, a substância X é proibida. Eu coloquei aqui na minha relação como proibida. E ela depois diz assim, esqueci e não coloquei mais. Se não colocou, não está ali, que não é mais proibida. Então, quando essa mudança for substancial, for decisiva, então ela vai retroagir, certo? Como retroagiu? Então, as pessoas que tinham sido condenadas ou que estavam respondendo a algum processo criminal relativo ao tráfico do lança-perfume, o cloreto de etila, essas pessoas ou foram, no momento, não existia mais essa conduta criminosa, ou se ele já estivesse pagando uma pena, ele seria posto em liberdade, ok? Agora, existe outro caso que existe um complemento na lei, e essa mudança nesse complemento, que não é de uma lei, a lei precisa de um complemento, um ato qualquer, seja um regulamento, uma portaria, e esse ato, essa mudança que tem nesse ato, ela não é substancial. Um exemplo, eu fui preso porque eu estava falsificando cruzado. Cruzado foi uma moeda adotada pelo Brasil. Depois mudou de nome. Hoje o nome é real. Então, eu diria assim, ora, eu falsifiquei cruzado. E houve uma mudança na lei que diz agora que o nome da moeda brasileira é real. Então, minha conduta não pode ser criminalizada. Nesse caso, não houve uma mudança substancial, houve apenas uma mudança no nome. Passou de cruzado para real. Então, nesse caso, não vai retroagir. Entenderam? Novamente, vamos supor que a Anvisa denomine determinada droga com o nome A. A droga de nome A, ela é proibida. Futuramente, ela muda o nome de A para B.
houve apenas a mudança na denominação. Então, nesse caso, a minha conduta em traficar aquela droga, agora ela continua valendo. Mudou apenas o nome. Não houve uma mudança substancial. Agora, se dissesse, a substância A não é mais proibida, nesse caso, era uma mudança substancial e deveria retroagir. As normas penais em branco, eu vejo um grande problema no direito penal, é que o direito penal ele traz uma série de definições nomes diferentes para a mesma coisa, certo? Então ela também pode ser chamada de norma. Eu coloquei até, Bruno vai colocar bonitinho, assim, eu fiz o ABC, norma aberta, A de aberta, B de branco e C de cega, certo? E o que eu quero também dizer, que está lá na apostila, é que as normas penais em branco, elas não se confundem com o que se chama de tipo aberto, ok? Ela pode ser chamada de aberta, mas não pode ser confundida com o tipo penal, com o tipo aberto, que é o seguinte: crime culposo, ele deixa uma abertura gigantesca, porque ele diz que o crime culposo, por que ele acontece? Pela negligência, pela imprudência e pela imperícia. O que é negligência? Você tem uma definição. A negligência é você deixar, eu até coloco, negligência começa com a letra N. É você não tomar algum cuidado, certo? Na imprudência, na negligência você deixou de fazer, na imprudência você fez algo que não era para fazer. Entenderam? Negligência, você não fez determinada coisa. Na imprudência, você fez algo que não era para fazer. E a imperícia, o interessante da imperícia é que você pode até, um exemplo, você pode ter uma carteira de motorista. Um órgão competente expediu um documento dizendo que você pode dirigir, mas você pode não ter a perícia necessária para conduzir esse veículo. Entenderam? Então, ele é aberto porque seria impossível ter um código onde fosse prever todos os tipos de crime que fossem praticados por negligência, imprudência ou imperícia. Então, isso fica aberto. Isso fica a cargo também do juiz para examinar o que seja essa negligência, imprudência ou imperícia. Também nós temos nessa categoria os crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos. Omissivo é o quê? Omissão. É o não fazer. E impróprio por quê? Porque existem categorias de pessoas que elas têm o dever de fazer. Por elas não terem feito, se chama omissivo impróprio. Um exemplo. O pai é o exemplo mais comum que tem. O pai e a mãe que deixam de alimentar o filho e o filho morre por inanição. O não fazer foi que causou a morte. O bombeiro que podia socorrer alguém e não fez. Ele tinha todo o aparato para salvar a vida de alguém e não o fez. Mas ele tinha obrigação. Existe outra categoria. Um exemplo. Eu não sei andar na mata. E existem guias, pessoas capacitadas, para me levar para um passeio dentro da mata. Chegando lá, esse guia me abandona. Ele deveria ter ficado comigo, certo? Tudo dentro dos padrões, mas simplesmente quando eu me virei, ele me abandonou e eu fiquei perdido na mata. Então existem essas três categorias, né? Essas pessoas que naturalmente
elas têm esse dever de cuidado, pessoas que a lei dá esse dever de cuidado e outras que, por contrato, elas têm a obrigação, ou aquelas pessoas que deram causa. Um exemplo, eu, sabendo que um amigo meu não sabe nadar, eu empurro na piscina. Logicamente que nesse caso eu teria que socorrê-lo. Eu penso que ele sei nadar e empurro esse meu colega na piscina e ele começa a morrer. Eu tenho a obrigação de salvá-lo, ok? A terceira categoria são os dos elementos normativos. Nós temos elementos normativos jurídicos e extrajurídicos. Jurídicos. Um exemplo. O que é funcionário público? Funcionário público, existe uma definição clássica, certo? Que hoje em dia não é mais funcionário público, seria agente público. Mas o Código Penal não mudou e ele tem uma definição própria, onde ele diz o que é funcionário público para a lei penal. Então, a definição está ali dentro. Nós temos também a definição de casa, que está lá dentro do próprio Código Penal. Para o Código Civil, essa definição pode ser distinta. Porém, o que vai valer nesse caso, estamos falando da lei penal, alguém que adentrou a sua casa sem sua permissão, está lá o crime de invasão de domicílio, e a lei penal é quem vai definir o que é casa e o que venha a ser comparado à casa, ok? Nesse extrajurídico, um exemplo, nós temos, por exemplo, você dizer o que é dignidade, o que é decoro. Extrajurídico porque não está dentro da lei. Falta quanto tempo? Ok. Então, vamos falar rapidamente agora a respeito da classificação das normas penais em branco. Hoje, eu resolvi não escrever, porque estavam reclamando que minha letra é muito feia, e Bruno se comprometeu hoje de colocar os quadros todos bonitinhos. E nessa classificação, a gente já percebeu que existe lei que ela é complementada por outra lei. Existe lei que ela é complementada por outro ato administrativo. Um exemplo, uma portaria, um regulamento, certo? Uma resolução. Então, foi criada uma definição, você tem a classificação onde lei complementada por lei complementada por outro ato administrativo. E dentro dessa lei complementada por lei, existe uma subdivisão. Tem esse complemento trazido dentro da própria lei e o complemento vindo de outra lei. Um exemplo, você tem uma lei, o Código Penal, e você tem falando sobre funcionário público. A definição de funcionário público, como eu acabei de falar, ela está dentro do próprio Código Penal. Então, a lei que precisa de um complemento de outra lei, e essa lei é a própria lei. Você vai encontrar o complemento dentro da própria lei. Um exemplo diferente. Agora, uma lei sendo complementada por outra lei. Quando nós falamos no Código Penal de maior idade, menor idade, quem é que define quem seja maior e menor? Quem é que define essa maioridade? Código Civil, ok? Então, é uma lei que tem como complemento outra lei, mas esse complemento não está dentro dela, está dentro de outra lei distinta, certo? Então, esse quadro, Bruno vai colocar aqui bonitinho. Então, temos um complemento, uma lei homogênea,
e heterogênea. Hétero de diferente, né? Então, homogênea, a mesma. Então, a lei ela está sendo complementada por outra lei. Heterogênea, a lei está sendo complementada por outro ato administrativo, chamado infralegal, que está abaixo da lei. Dentro dessa divisão, nós temos a subdivisão, onde diz lei nesse complemento, nessa lei homogênea, a lei está sendo complementada por outra lei. Agora nós chegamos aqui e dizemos, a lei está sendo complementada, o complemento está dentro da própria lei. Então, homovitelínea. O complemento está dentro de outra lei. Código Penal sendo complementado por Código Civil. E o que é que a gente diz? Heterovitelínea. Voltando ao assunto da necessidade desse complemento das normas penais em branco, repito, existe uma praticidade e uma urgência, a necessidade de se fazer, colocar essas novas substâncias tóxicas, por exemplo, um ato administrativo vai fazer isso, porque se você fosse valer de uma lei, isso iria demorar demais. Também isso poderia servir como um tipo de arma, uma doença de comunicação obrigatória. Existem certas doenças como tuberculose. O sujeito vai a um posto médico e o médico descobre que ele está com tuberculose. Aquela doença tem que ser comunicada às autoridades sanitárias. Olha, fulano está, logicamente que o nome não é publicado, certo? Existe essa pessoa que está com tuberculose. Hinaldo Menezes está com tuberculose, porque há uma preocupação das autoridades para que essa doença, como é contagiosa, muito perigosa, como AIDS, que as autoridades tomem providência, tenham um controle sobre isso. E o médico, essas doenças, elas podem modificar. A tuberculose, de repente, poderia sair ou chegar uma doença nova. Da mesma maneira que a AIDS começou a aparecer no Brasil, realmente se sabia o que era AIDS em 1980, pode surgir uma doença completamente nova, contagiosa, muito perigosa, que o médico vai ser obrigado a comunicar. Então, essa necessidade da norma penal em branco realmente é necessário que haja essa norma penal em branco para que hajam esses complementos. Para finalizar, eu quero dizer que os nomes são muito importantes no direito penal, como no direito, em todos os ramos do direito. Então, quando a gente fala de tráfico ilícito de entorpecentes, eu já dei até esse exemplo aqui, dizendo que não editasse, e digo, olha, eu já fui traficante. E você diz, Hinaldo já foi traficante? Eu digo, sim, eu já fui traficante. E digo a você, vá no dicionário e pergunte e leia e olhe o que é tráfico. Repare, a lei diz assim, olha, tráfico ilícito de entorpecentes. Então, você subentende que tem um tal de tráfico lícito de entorpecentes. Então, tráfico é comércio, é venda, que a gente começou a associar tanto tráfico a uma atividade proibida que a gente diz que ele está traficando. Traficando, ele está vendendo. Então, uma farmácia, ela trafica drogas. Ela vende drogas, mas ela vende droga lícita. Porque aí teria uma redundância. Tráfico, coisa proibida, ilícito, coisa proibida, contra a lei. Não é. Tráfico quer dizer, a lei de comércio ilícito de drogas, que também, se vocês forem
e tem isso na apostila falando a respeito disso, que é muito interessante. Se vocês forem examinar na portaria da Anvisa o que é droga e o que é entorpecente, dá para a gente imaginar que quando o artigo 33 da Lei 11.343 fala nas drogas proibidas, a definição que a Anvisa tem para droga já é bem diferente. Para entorpecente, sim. Então, a lei deveria dizer que portar, vender, dar, são 17 verbos, deveria dizer entorpecentes e não drogas. Mas, enfim, isso não é matéria para a gente discutir aqui, é só para que vocês tenham conhecimento disso, para que, quando vocês estiverem lendo qualquer artigo, cada palavra tem um peso muito grande. Por isso surgem essas discussões. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de norma penal em branco e talvez a gente fale um pouquinho a respeito de leis temporárias e leis excepcionais, ok? Vamos acabando por hoje. Um abraço a todos vocês.